Olá, esse é o primeiro episódio e nós vamos falar de resolução, ISO, DPI e interpolação. São conceitos fundamentais, mas muito importantes para a gente poder, lá no final do processo, ter a melhor impressão possível. Vamos lá? Muito bem, o primeiro conceito que a gente vai ver é o de resolução real. Resolução real é a quantidade de fotodiodos num sensor. Esse é um fotossensor comum das nossas câmeras digitais. E olha só, ele captura a imagem nesses fotodiodos que são em RGB. Esses fotodiodos, deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Esses fotodiodos são vermelhos, verdes e azuis. E cada 4 fotodiodos formam um pixel. Isso é importante porque a resolução real da câmera, na verdade, é a quantidade de pixels que tem o seu sensor. Então, se eu multiplicar a largura pela altura, eu vou ter quantos megapixels tem aquela câmera. Vamos ver um exemplo aqui bem facinho. Olha só. Eu tenho 2 arquivos. Um arquivo é de 3.000 por 2.000 pixels. O outro arquivo é de 6.000 por 4.000 pixels. Um arquivo de 3.000 por 2.000 pixels é um arquivo de uma câmera de 6 megapixels. Porque 3 vezes 2 igual a 6. 6 milhões de pixels. O outro arquivo, ele foi capturado por uma câmera que tinha 6.000 por 4.000 pixels. 4 vezes 6, 24. 24 milhões de pixels. O que significa 24 megapixels. Então, uma câmera é de 6 megapixels. A outra câmera é de 24 megapixels. Eu vou abrir as duas imagens no Photoshop e a gente vai comparar. Bom, vamos começar com um arquivo de 2.000 por 3.000 pixels. Se eu for abrir o Image Size, que é o que me mostra as informações de tamanho do arquivo, ele vai me dizer aqui em cima, olha, dimensões 3.000 por 2.000 pixels, tamanho da imagem 17.2 megabytes, e uma maneira fácil da gente entender o tamanho do arquivo em megabytes em relação aos pixels é ver que 3 vezes 2 igual a 6 megapixels, 6 vezes 3, 3 canais de cor, RGB, 3 vezes 6, 18. Uma imagem de uma câmera de 6 megapixels em TIFF vai ter aproximadamente 18 megabytes, que é o que a gente tem aqui, 17.2 megabytes. É aproximado, né? Mas o importante é isso aqui, olha, a gente consegue 24 por 17 centímetros, uma ampliação a 300 ppi dessa imagem. Olha, 25 por 16 por 17 é bem pequenininho, é menos do que um papel A4. É bem limitado o tamanho disso. Então, se eu tiver uma câmera de 6 megapixels, o máximo que eu posso ampliar é uma foto menor do que um A4. É pouco, né? Por isso que a interpolação, que a gente vai falar daqui a pouco, vai nos permitir, de uma forma tecnológica, criar novos pixels para poder aumentar um pouco o tamanho da ampliação. Mas o importante é entender isso. Eu não posso mudar isso. Essa é a quantidade de pixels da imagem e ela só consegue fazer uma 25 por 16. Se eu pegar a de 4.000 por 6.000, a de 24 megapixels, e for olhar no Image Size, a coisa muda de figura. Dá para eu fazer uma ampliação de 50 por 34 centímetros. Se eu mudar aqui, vamos dizer, para 45 centímetros, ela me dá um 45 por 30, que é uma imagem tamanho A3 Plus, né? Um tamanho formatado bastante... É um tamanho bom, 30 por 45 centímetros já é um quadro que vai para a parede, já é um álbum grande. Então uma câmera de 24 megapixels vai me dar um arquivo TIFF de aproximadamente 70 megabytes, e esse arquivo permite que eu faça ampliações até 30 por 45 com a resolução maior do que os 300 dpi que a maioria das gráficas nos pedem. Isso é interessante porque na imagem anterior de uma câmera de 6 megapixels, se eu quiser que ela faça uma ampliação maior do que essa, eu vou ter que clicar nesse botão de interpolação,
escolher um modo de interpolação do Photoshop para ela poder aumentar essa centimetragem aqui, criando novos pixels. Não é do nada, não é do além. Ele faz uma conta, ele lê os pixels em volta dessa imagem, os pixels que já existem, e cria novos pixels baseados na média dos pixels que estão em volta. Então, funciona na maioria das vezes, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Ok. Voltando aqui para o nosso Lightroom, a gente vai ver a diferença que há entre capturar com RAW e JPEG. A diferença básica é que o arquivo JPEG, criado pela câmera, ele já vem mais pronto, ele já vem mais com saturação, com nitidez, com um pouco mais de contraste, um pouco mais de unsharp mask. E o arquivo RAW é mais cruzão, ele tem menos acabamento quando ele vem da câmera. Porém, isso na maioria das vezes é muito bom, porque ele suporta muito mais qualquer tipo de ajuste do que o arquivo JPEG, porque o JPEG já está pronto. Então, olha nesse exemplo, por exemplo, esse é o JPEG e esse é o RAW. Se eu for lá no módulo de revelação e alternar entre os dois arquivos, olha como o JPEG, nessa área aqui, olha só, o JPEG já estourou completamente o véu da noiva, já não tem nenhuma informação, enquanto que o RAW preserva muito bem essas informações. O bacana é que com o RAW eu posso trazer, por exemplo, altas luzes um pouquinho para dentro, e eu estou preservando tudo, inclusive as nuvens, etc. A margem de manobra no RAW é muito maior. Então a dica é: fotografe em RAW, edite em RAW, e depois transforme em JPEG. E não fotografe diretamente em JPEG na câmera. Pode parecer mais fácil, pode parecer mais rápido, a imagem já vem, entre aspas, pronta, porém ela não tem tantas possibilidades de edição, inclusive dos presets que vão ser aplicados, das actions que vão ser aplicadas. O RAW suporta muito mais manipulação do que o JPEG. Então a minha dica é: fotografe em RAW e use o JPEG para mandar o seu arquivo na saída, no final do processo. É só fazer uma cópia e salvar como JPEG. Muito fácil. Muito bem, voltando aqui, que história é essa de PPI, DPI? O que dá para a gente fazer na hora de imprimir? O que quer dizer DPI? Dots per inch. Pontos por polegada. É assim que as impressoras, inclusive as da Digipix, da Indimagem, de todos os serviços que imprimem, estão acostumados a entender os arquivos. Na hora de imprimir, eles usam DPI, pontos por polegada. Já a tela do computador usa PPI, pixels por polegada. Agora, é diretamente proporcional o PPI com o DPI. Então, se eu tenho 300 PPI aqui, isso vai ser traduzido na hora de imprimir por 300 DPI. Então, é basicamente a mesma coisa. O importante é saber quantos DPIs a impressora precisa para eu poder ajustar isso aqui no meu PPI. Então, olha só, se eu for no módulo de revelação de impressão do Lightroom, a gente consegue ver isso com bastante nitidez. Olha, a imagem está aqui, e na área que ele diz qual é o print job, o serviço de impressão, ele pergunta qual é a resolução da impressora. E aí aqui eu tenho que colocar, olha, a minha impressora tem 180 dpi, minha impressora tem 240 dpi, minha impressora tem 360 ppi. O problema no Lightroom especificamente é que o Lightroom não me mostra se existem pixels suficientes no arquivo para imprimir com essa resolução. Então se eu colocar aqui, sei lá, 800 dpi tem a minha impressora na saída, ele aceita esses 800 e fala, então tá bom, esse arquivo aí vai ter 800 ppi, apesar dele não ter. A gente já viu que as imagens dependem da captura. Se eu capturei com uma câmera de poucos megapixels, ela não tem suficiente pixel para ampliar desse tamanho, para imprimir desse tamanho. Então, no Lightroom é mais complicado do que no Photoshop descobrir essa relação. O Photoshop avisa quando a gente não tem resolução suficiente para imprimir.
Alguns programas, softwares de edição por exemplo, o InDesign ou o próprio The-Book, eles avisam também quando você não consegue a resolução mínima necessária para imprimir o seu arquivo. Então precisa ficar bem ligado nisso, porque às vezes as pessoas pegam imagens minúsculas, colocam aqui com uma resolução que é a resolução correta da impressora, mas o arquivo vai obrigatoriamente ter que ser interpolado pelo programa porque ele não tem a quantidade de pixels. Espero que tenha ficado claro que se você tem um arquivo com poucos pixels, não adianta querer fazer uma ampliação muito grande, mesmo se for uma impressão de álbum, uma impressão de fotolivro, porque provavelmente ele vai ficar ruim, interpolado, cheio de granulação e não é bacana. O próximo assunto que a gente tem que falar é de ISO e ruído. Olha só, eu tenho aqui uma câmera um pouco mais antiga, é uma 40D da Canon, e eu vou ampliar essa imagem para a gente ver. A quantidade de ruído, tanto de ruído de luminância quanto de ruído de cor, é simplesmente muito alta para a gente poder usar em qualquer tipo de foto que seja impressa ou que seja, enfim, utilizada profissionalmente. Já na outra foto, que é feita com uma câmera muito mais moderna, uma Canon Mark III, olha que interessante. No mesmo nível de ampliação, a gente tem ruído, bastante ruído. O ISO é muito mais alto aqui é 6.400, enquanto na foto anterior esse ISO é de 1.600. Então a diferença de ISO é muito grande e aqui teria que ter muito mais granulação do que aqui. E não tem, porque as câmeras mais modernas, a cada nova geração de câmera, melhoram o software que melhora o ruído quando o ISO está muito alto. Isso é interessante, pouca gente se toca de que ruído tem que ter um limite. Né? Tem coisas que passam, são impressas, a gente nem vê que tinha ruído, né? A impressão é muito generosa para isso. Muitas vezes tem muito ruído na tela, você imprime e fica legal. Agora, passou de um certo ponto, não tem jeito. O ruído vai aparecer e às vezes ele é bem incômodo, né? Não é um ruído bonito. A gente vai terminar falando um pouquinho de interpolação, porque interpolação é uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu vou interpolar no Photoshop, que é mais fácil ver o processo. E depois eu volto para o Lightroom e interpolo aqui. Command E, para levar essa imagem lá para o Photoshop. Vou levar o original, mandar editar. Ele abre no Photoshop. Eu vou ver qual é o tamanho do arquivo. E ele me fala, olha, esse arquivo tem 21 por 30 centímetros, com 300 dpi, e é um arquivo de 51 megabytes. Legal. Vamos dizer que eu quisesse ampliar essa imagem com o dobro do tamanho. Quando eu falo o dobro, na verdade eu estou quadruplicando, porque é o dobro numa dimensão, na largura, e o dobro em outra dimensão, na altura. Então olha só, se eu colocar aqui que eu quero ele com, em vez de 21, com 42 centímetros, ele está me dizendo, a imagem tinha 51 megabytes, vai ter 204 megabytes, olha, 4 vezes, né? 4 vezes 5, 20. E ela vai ter agora 5.000 pixels praticamente por 7.200 pixels. Ela não tinha isso originalmente. Eu estou criando esses pixels novos de maneira artificial. O Photoshop vai criar para mim. Por isso que ele pergunta, qual o método que você quer usar para fazer isso? Deixa eu colocar 42 lá de novo. E aí tem automático, preservar os detalhes, bicúbico smoother, bicúbico sharper, e essas opções que são mais antigas e que não se usam mais. As nossas opções são essas aqui. O bicúbico smoother, que serve para ampliar a imagem, e o bicúbico sharper, que serve para diminuir a imagem, eles são automaticamente detectados pelo programa. Então, se eu usar automático, o programa vai colocar ou esse ou esse. Mas o Photoshop CC tem a possibilidade de usar esse preservar os detalhes, que eu acho que é a melhor forma de interpolação do Photoshop hoje. Então, na dúvida, se você está aumentando a quantidade de pixels, escolha preservar detalhes,
porque ele faz a interpolação de uma maneira muito mais cuidadosa para que não apareça que a imagem foi interpolada. E uma coisa legal é que se você escolhe o preservar detalhes, ele tem essa opção de redução de ruído. Então, se na visualização dessa interpolação você vê que apareceu um pouquinho de ruído, você pode mexer aqui e diminuir esse ruído o quanto você precisar. Eu vou dar o OK, a gente vai esperar um pouquinho e ele vai fazer esse trabalho de aumentar essa imagem 4 vezes. Muito bem, ele fez a interpolação, a imagem está 4 vezes maior e a gente vai ver isso a 100% como ficou a nossa visualização. Olha, eu particularmente acho que já começa a aparecer aqui que foi interpolada, né? Porque a interpolação de 4 vezes é bastante e a imagem já estava pronta, com a Sharp Mask e com tudo isso. Geralmente a gente visualiza para a impressão em 50%, não em 100%. E em 50% está bem passável na tela, né? Acho que o cabelo não estourou muito, sobrancelha também não, a pele está boa. A única coisa que pega um pouquinho mais é aqui em volta dos cílios, que a gente já começa a perceber um pouquinho de interpolação. Mas na hora que cai a tinta no papel, isso desaparece praticamente e a imagem vai ficar muito boa. Com a imagem interpolada, se foi feito no Photoshop, basta eu salvar a imagem, salvar aqui, e ela vai ser salva nesse novo tamanho, e aí eu posso usar ela interpolada em qualquer programa. Eu não vou salvar, vou voltar para o Lightroom, e no Lightroom, para eu interpolar uma imagem, eu vou ter que exportá-la, e o Lightroom tem a possibilidade de reimportá-la já no novo tamanho. Então, Command Shift E para exportar, e aí eu vou dizer para ele, olha, eu quero que a foto seja no formato TIFF, ou PSD, ou JPEG, no que for o formato final do arquivo. Vamos trabalhar com TIFF aqui. E aqui ele pergunta, você quer mudar o tamanho da imagem? E esse Resize to Fit do Lightroom quer dizer, eu vou interpolar se você me mandar aumentar demais a imagem. E eu posso dizer para ele, sim, eu quero que, sei lá, o lado mais longo, em centímetros, tenha 60 centímetros. Não tinha na imagem original. Ela não faria uma imagem com esse tamanho. Mas eu estou pedindo para ele fazer isso. E ele pergunta, tá bom, qual é a resolução que você vai querer? 360 centímetros no lado maior. Essa foto é vertical, então é na vertical, ela vai ter os 60 centímetros. E eu não vou clicar aqui, porque se eu clicar aqui, ele não vai interpolar. Ele não vai aumentar, não vai criar novos pixels. Como eu quero criar novos pixels, eu não clico ali. Ok, dou o exportar e ele vai exportar esse arquivo já no novo tamanho. Ó, arquivo exportado, já está interpolado, acabou o problema. Como o Lightroom é capaz de importar essa imagem automaticamente depois de exportá-la, né? Então eu posso usar essa imagem interpolada, o ideal é dar um novo nome para ela, para você saber qual é qual, e aí sim você pode mandar imprimir diretamente do Lightroom ou de qualquer programa de editoração que você esteja usando, o InDesign, por exemplo, sei lá. Mas aí a imagem já vai estar no tamanho que você precisa. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. São dicas fundamentais, mas muito importantes. E no mês que vem a gente tem mais. Além desse episódio, a gente daqui a umas 2 semanas vai ter um outro episódio bem curtinho, só de diquinhas, que vocês vão curtir bastante. Só de curtinho, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo.